continuando a nossa aula, né, discutindo as teorias do currículo, nós vamos chegar na última classificação das teorias. Vamos relembrar? Nós vimos um pouquinho da história do currículo, conseguimos identificar que essa história do currículo começa nessa perspectiva de teorias tradicionais de currículo, e a gente viu que o behaviorismo estava ali presente, né? A gente viu que aquelas práticas do empirismo também estavam muito presentes. E aí a gente avançou e foi para as teorias críticas do currículo, né? Que vão localizando essa ideia da luta de classes, que vão pensando em ações emancipatórias para a escola, que vão fazendo essa articulação dos conhecimentos com as realidades sociais, que estão preocupadas sobre o que a gente ensina, por que a gente ensina isso, pensando na escola como uma possibilidade de transformação social. E agora a gente chega na outra parte da aula, que vai falar sobre as teorias pós-críticas do currículo. Bom, essa é uma parte da aula em que a gente vai falar muito filosoficamente, mais do que a gente falou anteriormente, porque esse momento exige uma reflexão e um aprofundamento de alguns conhecimentos. Quando a gente fala das teorias pós-críticas do currículo, a gente vai falar de um momento que é o momento do pós-modernismo. Bom, vivemos o modernismo, lembra? Semana da Arte Moderna, que inaugura essa questão do modernismo, e depois do modernismo a gente pode dizer que a gente vive a contemporaneidade, que é agora. Mas essa ideia da contemporaneidade, ela entra em certo choque em alguns momentos, numa certa competição em relação a alguns termos, com a ideia da pós-modernidade ou do pós-modernismo. Por quê? Porque essa época contemporânea, ela vai trazer para a gente desafios que surgem a partir das ideias da modernidade. Então, se a gente for pensar esse contexto das teorias pós-críticas, então a gente está falando de um movimento intelectual que proclama que estamos vivendo uma nova época histórica. E essa nova época da história é a pós-modernidade. A pós-modernidade não é uma teoria coerente, unificada, mas um conjunto super variado, tá, gente, de perspectivas que vai abranger diferentes tipos, diferentes campos políticos, diferentes campos estéticos e diferentes campos epistemológicos. Existe uma oposição ou uma transição entre o que a gente chama de modernidade, que foi iniciada com a Renascença e consolidada lá com o Iluminismo, e a pós-modernidade, que foi iniciada em algum momento da metade do século XX. E a gente não tem exatamente uma precisão de quando isso aconteceria. E a gente fala muito também de pós-estruturalismo. Então, pós-estruturalismo e pós-modernismo são conceitos amplos de definições muito pouco precisas. Então, vamos lá. O mundo moderno é um mundo estruturado, é o mundo das definições, é o mundo da caixinha, é um mundo que foi muito marcado por essa ideia de categorias imutáveis, categorias fechadas, né? De certezas, tá? De muitas certezas, de muitas possibilidades da gente categorizar coisas e situações. E essa possibilidade é uma possibilidade chamada de estruturalismo, típico do modernismo. Então, quando a gente fala de pós-estruturalismo e pós-modernismo, a gente está falando de dois conceitos que são amplos, daqui a pouco eu vou tentar fazer uma diferenciação disso com vocês, mas eles são complexos, tendem até a se confundir, porque estão ligados ao mesmo conjunto de contestação aos fundamentos do pensamento, da filosofia, das ciências sociais e das artes. Então, eles têm uma ligação, que é essa ligação de olhar para o mundo de uma forma diferente do que o mundo moderno trouxe para a gente. De quebrar com esses padrões que estavam associados à questão da estrutura do pensamento, ou da estrutura da língua, ou da estrutura da forma de entender o mundo. Bom, esse binômio, então, pós-modernismo e pós-estruturalismo, foi estudado por dois autores, que são George Campbell, e eles vão reconhecer que tem diferenças muito sutis entre os dois tipos de pensamento. Sutis, sutilezas. Então, no pós-estruturalismo, a gente entende muito mais uma crítica que está ligada ao estruturalismo tributário da linguística saussuriana, Saussure, tá? Então, para quem conhece um pouquinho de linguística, é isso. Então, o Saussure tem um estudo linguístico que está muito baseado nessa questão do estruturalismo. Então, quando as pessoas usam pós-estruturalismo, estão falando muito mais dessa relação da linguística.
Quando se usa a ideia do pós-modernismo, é muito mais em relação à crítica e à problematização do bloco histórico específico, que é a modernidade. Então a gente está falando de críticas a esse período, a esse bloco da modernidade. Bom, o principal objetivo, tanto dos pós-estruturalistas quanto dos pós-modernistas, na realidade, é demonstrar como as teorias dominantes tornaram-se um discurso de poder estatal reproduzido por redes de poder, de saber, a fim de disciplinarizar o que seria ou não conhecimento legítimo. Esquece esse em R aqui que eu ia apagar e acabei não apagando, ficou errado aqui. Tá? O que é legítimo e o que não é legítimo. Então o modernismo traz isso, né? O que é legítimo e o que não é legítimo. E o pós-modernismo e o pós-estruturalismo vão lutar contra essas concepções. Está complexo, né? Mas a gente vai chegar à escola, o que isso traz de impacto na escola já já. Então, por exemplo, olha só a diferença entre os valores da modernidade e os valores da pós-modernidade. Enquanto na modernidade a gente fala do absoluto, né, daquela certeza absoluta do todo, na modernidade tudo é relativo. Na pós-modernidade, desculpa, tudo é relativo. A gente não trabalha mais com essa ideia do absoluto, mas com a ideia daquilo que é relativo. Ah, isso é certo ou isso é errado. Modernidade. Pós-modernidade. Bom, isso é certo ou errado relativamente, a depender das condições que aconteceram ali. Deu para entender? Ok. Então, a modernidade vai trabalhar com a unidade. É sempre uma coisa só. Aquilo é o que é. E a pós-modernidade vai falar de diversidade, de inúmeras possibilidades de ser, de estar, de inúmeras possibilidades de cultura. A modernidade trabalha muito com a ideia da objetividade, daquilo que é concreto, né? E a pós-modernidade vai trabalhar muito com esses processos de subjetividade, de subjetivação. O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. Enquanto aqui, o que é bom para mim é bom para o outro. Bom, a modernidade vai valorizar essa ideia do esforço, né, da individualidade, e a pós-modernidade vai começar a valorizar o prazer, o lazer, essas coisas que estão mais ligadas à felicidade, à subjetividade humana. A modernidade vai estar sempre pensando nessa trajetória entre o passado e o futuro. A pós-modernidade vai falar do agora, do presente. A modernidade tem sempre essa coisa da razão, né? E a pós-modernidade ao sentimento. Então há uma crítica à razão, há uma valorização daquilo que é o sentimento. A modernidade fica muito numa discussão de ética e ética. E a pós-modernidade avança para esse olhar das estéticas, das diferentes belezas, das diferentes possibilidades de ser, de estar no mundo. Então, esses são alguns parâmetros para a gente entender que existe uma teoria de currículo que vai se apoiar nesses valores que a gente está colocando aqui nesse momento. Bom, as teorias pós-críticas de currículo, então, vão questionar os princípios, os pressupostos do pensamento social e político estabelecidos e desenvolvidos a partir do iluminismo. As ideias de razão, de ciência, de racionalidade e de progresso constante estão intimamente ligadas ao tipo de sociedade que se desenvolveu nos séculos seguintes, né? Então a gente tem essa ideia de razão, de racionalidade, essa ideia fechada de ciência, essa ideia de progresso, que surge dessa construção, que surge de todo esse movimento, que é o movimento que vem do iluminismo. Então, essas ideias, o que elas fizeram? Né? Elas prometeram, mas elas não cumpriram. Elas não estabeleceram uma sociedade perfeita do sonho iluminista, elas não conseguiram isso. Na realidade, o que elas trouxeram para a gente foi o pesadelo de uma sociedade que é totalitária e é burocraticamente organizada. Então, a gente tem extremamente burocracia e esses movimentos que são movimentos totalitários, né? Que são generalistas, que trazem para a gente, por exemplo, movimentos como globalização e tudo mais. E aí eu coloco aqui uma questão para a gente pensar, né? O progresso não é algo necessariamente desejável ou benigno. Preste atenção, olha o que está acontecendo com a natureza, né? O domínio da natureza, os avanços da ciência, não necessariamente eles são benignos ou desejáveis. Nós estamos destruindo a natureza, destruindo diferentes espécies em alguns lugares, especialmente aqui no Brasil hoje, em nome do progresso, em nome de atividades econômicas, a gente está acabando com a vida do planeta.
A ciência, por muitas vezes, produz também algumas coisas que são destruidoras. Vamos pensar, por exemplo, na questão da bomba atômica. Vivemos novamente o pesadelo das bombas, dos ataques nucleares, que podem dizimar a população, fruto da ciência. Então, embora o progresso tenha acontecido, não necessariamente a gente pode dizer que esses progressos aconteceram de forma benigna ou de uma forma interessante. Existem, então, nesta perspectiva das teorias pós-críticas, ataques que são feitos a esse sujeito que é racional, né? Racional, que é livre, que é autônomo, que é centrado e soberano da modernidade. Que é esse sujeito, ó, eu vou colocar aqui uma palavra, antropocêntrico. Ou seja, esse sujeito racional, né, ele se coloca acima de tudo e de todas as outras espécies. Tá? Então, há uma crítica muito grande dentro dessas teorias pós-críticas a esse tipo de posicionamento desse sujeito racional. Porque esse sujeito moderno é guiado unicamente por sua razão. Ele está no centro da ação social, sempre é ele, e sua consciência é o centro das suas próprias ações. Então, ele faz aquilo que ele acha certo, ele faz aquilo que ele quer. E isso exclui um olhar mais ampliado, porque isso traz essa ideia de uma certeza, de uma racionalidade que é do sujeito. Esse sujeito, ele não admite divisões, ele não admite contradições, ele é um sujeito unitário. E ele se coloca nessa situação de poder, nessa perspectiva antropocêntrica, ou seja, no centro de todo o universo. Bom, e aí? Quando a gente pensa nessa perspectiva pós-moderna, o sujeito, né, como é que ele é visto? Então, a gente tem aqui as contribuições de Lacan. Lacan vem da psicanálise e ele vai falar de um sujeito que é fundamentalmente fragmentado. E ele não é o centro das ações sociais. Então, ao invés de você olhar um sujeito único, você vai olhar um sujeito fragmentado. Esse sujeito fragmentado significa que ele é um no trabalho, que ele é um em casa, que ele é um na relação com os filhos e assim por diante. Existem essas fragmentações. E ele vai dizer o seguinte, olha, a gente fica falando de racionalidade, mas esse sujeito ele não pensa, esse sujeito não produz. Ele é pensado, ele é produzido, ou seja, olha que coisa complexa. O que nós somos, o que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu escolho, na realidade não fui eu que escolhi. Eu fui produzida dessa forma, a sociedade me produziu dessa forma, né? As culturas me produziram dessa forma. Então, assim, não somos nós. É um processo que vem de fora para dentro. Ou seja, ele é dirigido a partir do exterior. Ele é dirigido pelas estruturas, pelas instituições e pelo discurso. Vocês já ouviram essa expressão guerra de narrativas? Pois é, essa guerra de discursos. Ele é dirigido pelo discurso. O discurso mais forte acaba ganhando. E a gente tem discursos aí, hoje a gente vive a época das narrativas e o mesmo fato é narrado de duas formas diferentes, com visões completamente diferentes. E vai ser considerado verdade aquele fato que tiver uma narrativa mais fortalecida, pelo menos para alguns grupos. Isso é complexo. Por isso que a gente está falando da importância do discurso, do quanto a gente precisa observar o discurso, de quanto que a escola, numa perspectiva curricular, precisa considerar as questões do discurso. Então, nessa perspectiva, a gente privilegia a mestiçagem, ou seja, ninguém é só uma coisa, nós somos múltiplas coisas. O hibridismo de culturas e de estilos de vida. Então, existem diferentes possibilidades da gente se constituir. Há uma ideia de uma mudança de paradigmas, tá? Uma crítica a esses padrões rígidos da modernidade, um rompimento com essa lógica positivista, tecnocrática e racionalista da modernidade. E uma tentativa de dar voz a esses subalternos que ficaram excluídos durante tanto tempo de um sistema totalizante e padronizado. A gente tem aqui essa ideia da superação das verdades absolutas. Ok, Márcia, e na prática pedagógica? Bom, na prática pedagógica a gente tem uma primazia do discurso sobre a realidade explicada em sua concretude. Então, a gente precisa entender o que esses discursos falam sobre a realidade. Então, não é o meu olhar sobre a realidade que é definidor, mas é o discurso das outras pessoas sobre essa realidade. Porque esses discursos é que vão dar pistas do entendimento dessa realidade.
E é justamente através dos discursos que a gente pode pensar em reconstruções, que a gente pode pensar em renovações para aquelas estruturas arcaicas já ultrapassadas. Por isso, a proposta é de um currículo multiculturalista. O nosso currículo ele é muito eurocentrado, né? A gente acaba atuando muito dentro dessa perspectiva de valorizar todas aquelas contribuições europeias, né? Mas, na realidade, nós temos diferentes contribuições aqui no nosso país, por exemplo. Então, o currículo multiculturalista é aquele que vai abraçar todas as culturas, todas as contribuições das culturas, sem criar qualquer hierarquia de valor, dizendo que essa aqui é mais importante do que aquela e assim por diante. Então, a gente tem uma superação dessas verdades totalizantes e dessas verdades absolutas. Essas verdades que tratam o sujeito como se o sujeito fosse universal estão equivocadas. O sujeito não é esse ser totalitário, igual em todos os lugares, ou com os mesmos desejos, com as mesmas necessidades. E por isso, há essa ideia de democratização cultural, de valorizar as diferentes culturas que vão coexistindo. Ou seja, diversidades culturais que são tão importantes. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!